Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Hoje o tema é um pouco mais de detalhes sobre o romantismo alemão, e não só do romantismo alemão, mas do romantismo como um movimento mais geral. Ainda que um escritor famoso, Rudolf Safransky, insiste na ideia de que o romantismo é um fenômeno, foi um fenômeno da cultura alemã. No entanto, a gênese do termo romantismo, curiosamente, surge na Inglaterra no século XVII e designava algo como o fabuloso, o extravagante, fantástico e o irreal. Eu vou passar sempre a fazer uso aqui de alguns roteiros para que eu consiga expressar de modo mais breve traços fundamentais que são importantes. E aí esse termo passou gradualmente, querendo dizer que seria o renascer do instinto e da emoção, que, como eu já disse em outros vídeos, foi sufocado pela ideia de um tipo de racionalismo. O tema fundamental desta sensibilidade, por assim dizer, romântica, o que dominou foi a ideia de ambivalência, a ideia do amor, eu diria também a ideia dos afetos em geral. E dentre os termos nessa dimensão mais psicológica, o termo anseio, em alemão, não saberia aqui pronunciar, mas algo como Sehnsucht, mas anseio, é um sentimento, uma categoria psicológica que vai criar esta ideia de insaciabilidade que, de certa maneira, contribui também pela questão do romantismo, que caracteriza o romantismo. É uma disposição psicológica que tem uma insatisfação e essa satisfação é percebida como não saciável. Ainda nessas ideias fundamentais, este anseio é o desejo irrealizável, e aí este anseio se dá conta de que anseia a ideia de infinito. E que este infinito é que, de certa maneira, dá sentido para o finito. É o ilimitado, é o além deste imediato, que, de certa maneira, condiciona e fala deste imediato. Esse tema do infinito, ele vai se realizar tanto na obra de arte, mas também a gente vai ver isso também na poesia, na filosofia, etc. Aqui a natureza passa a ser, como eu já tinha dito, algo um pouco mais não mecanicista, como se pensava no iluminismo e toda uma corrente de pensamento que se desenvolve a partir disso. A natureza passa a ser quase que um organismo vivo. Eu lembro muito daquele filme Avatar, e aquele conceito que foi desenvolvido ali no filme Avatar, de uma espécie de a natureza viva e que interage com os indivíduos, que me lembrava muito a ideia de romantismo. E como eu já tinha dito no vídeo passado, a natureza cria-se, e ela também é fonte de criação, né? A natureza como um grande organismo do todo afim ao organismo humano. A natureza é jogo móvel de forças que gera todos os fenômenos, compreendendo o homem e, portanto, esta força é a própria força do divino. De certa maneira, nós podemos perceber aqui que existem atualmente a construção de narrativas em torno de uma valorização da ecologia, por exemplo. De certa maneira, o romantismo pode ser uma fonte para a gente pensar isto, porque esse tema aqui estaria em torno justamente disto. O sentido da vida é conseguido para além de uma rotina tecnicista que repete, e essa repetição acaba não sendo dotada de sentido.
Então, a ideia de dotar esta rotina de algo maior é exatamente pensar naquilo que não está expresso por completo nessa rotina, que a gente chamaria de aquilo que a gente conhece, os limites do que a gente conhece, o limitado, e relacionar isso com o ilimitado. Eu aqui e acolá, nos meus fragmentos, tenho tratado um pouco disso atualmente. Como eu já falei, o gênio e a criação artística são elevados à expressão suprema do verdadeiro e do absoluto. Né? O poeta, natureza e arte se fundem neste Criador. E aí também tem todo um plano passional dos afetos. E isso não é só algo intelectual. Isto é, digamos assim, algo extra-intelectual. Já falei da liberdade, um pouco disto. E a religião, dentro do romantismo, é recolocada. A religião é, em geral, revalorizada no sentido de relação do homem com o infinito e com o eterno. Várias discussões mais místicas do sagrado e de um sagrado que é para além das instituições religiosas. Também podemos encontrar aqui nesse contexto do romantismo. Existe aí uma retomada da cultura chamada neoclássica, valorizando muito mais a ideia do conteúdo sobre a forma que essa criação recebe. Isso na filosofia, por exemplo, de Heidegger, ainda que Heidegger não seria um romântico, mas a ideia de que a técnica ela acaba desviando a gente do contato do que é das coisas. Então, revalorizando quase que uma vida natural, espontânea, mas que pode revelar muito mais o que é das coisas do que quando nós transformamos tudo em métodos, técnicas, e o método e a técnica ganha mais força do que a essência da coisa. A crítica heideggeriana lá na frente, que nós vamos estudar, por exemplo, recai perfeitamente nessa ideia. Então a ideia de que um conteúdo é mais importante do que a técnica é quase que como que o queijo é mais importante do que a técnica que eu uso para fazer o queijo. E o objetivo é fruir o queijo, é se alimentar do queijo. Seria um exemplo disto. Enfim, aqui mais um traço que eu acho que quase que retoma e avança um pouquinho mais, repisa um pouquinho mais essa questão do romantismo que eu tenho julgado ser importante. Muito obrigado mais uma vez e eu espero já no próximo vídeo avançar um pouco mais para próximo de Hegel, dando aqui essas linhas gerais do que seria o romantismo, talvez me dedicando aqui um pouquinho mais a Goethe, que é uma figura extremamente importante, dado a sua obra poética, suas reflexões filosóficas, e é uma figura emblemática nesse sentido. Visto como poeta, por exemplo, não devemos esquecer que Goethe tem reflexões sobre física, sobre as cores, por exemplo, e que seria um exemplo muito forte dessa ciência alternativa, ainda que eu vou falar um pouco mais o que eu estou chamando por alternativo, que eu creio que não é o que nós compreendemos hoje. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.